A violência tirou a vida de mais uma criança no estado do Rio. O menino Renan teve morte cerebral confirmada pelo hospital de Saracuruna. Ele foi baleado dentro do carro do pai, que tentou escapar de um arrastão. A despedida no domingo foi com o mesmo carinho de sempre. O filho de 8 anos beijou a mãe e disse: "Mamãe, eu te amo muito." Eu falei: "Eu também, meu amor." Era para ser mais um dia na companhia do pai, mas uma falsa blitz montada por bandidos nesta avenida de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, transformou o passeio em tragédia. Eu estava chegando próximo ao carro que eles estavam assaltando. Quando eu vi a pessoa, eu olhei para ele, eu vi, eu falei: vou retornar. Isso que aonde eu estava, não conseguia retornar de uma vez só. Isso eu fui e voltei, e começou a balear o carro. Na lavaria ficaram pelo menos 4 perfurações de bala. Um tiro atravessou o porta-malas e atingiu a cabeça de Renan, que estava no banco de trás. O pai dele falou assim: "Abaixa a cabeça, filho." Quando ele falou "abaixa a cabeça", já era, o Renan já tinha tomado tiro, meu Deus. Foi o próprio pai quem trouxe Renan aqui para o hospital. O menino já chegou em estado gravíssimo e sofreu 9 paradas cardíacas. Ele passou por uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram retirar a bala do cérebro dele. Os parentes passaram o dia em vigília no hospital. Poxa, o menino que estava jogando bola de manhã com o pai e de repente agora tá ali numa cama sem se mover, sem falar, sem abrir os olhos. Nesta segunda-feira, a polícia fez uma nova perícia no carro da família, mas ainda não tem pistas dos criminosos. Uma criança que não fez mal algum, uma criança que não tem maldade nenhuma na mente, está sendo vítima dessa situação. Isso tem que acabar, meu Deus. Olha quantas vidas estão tirando. Quantas pessoas já morreram. Quantas crianças já morreram de bala perdida. É a 6ª criança vítima da violência no estado do Rio de Janeiro, que destroça todos os pais e mães, porque a gente se vê nessa situação também. Ontem eu chegando em casa, a primeira coisa que fiz foi abraçar o meu filho exatamente dessa idade, de 8 anos. A família agora está verificando se vai fazer a doação de órgãos. Tomara que eles destinem esses órgãos para outras famílias que também estão sofrendo à espera de um transplante. Mas é sempre um momento muito delicado em que os médicos, os psicólogos têm que conversar com os parentes e explicar como é que tudo acontece. Agora, a morte do Renan também acendeu a preocupação de todos, não é? O que fazer nesses casos? Existe uma melhor maneira de proceder? Por isso eu converso aqui no estúdio com o especialista em segurança pública, José Ricardo Bandeira. Oi, José, bom dia para você. Bom dia. Obrigada pela companhia aqui no estúdio, para nos ajudar a entender um pouco essas histórias, né? E nos acalmar o coração. José, muita gente estava questionando a atuação do pai. Mas o pai não devia ter dado marcha ré, não devia ter tentado escapar. Mas essa questão de reação às vezes é difícil, né? Como proceder? Existe uma melhor forma? É muito difícil. A gente não tem nem como questionar uma pessoa que não é preparada, uma reação que ele possa ter, né? É impossível questionar o pai nesse momento. Agora, existem formas de condutas que a gente poderia começar a implementar em casos de você estar dirigindo no local de risco e se deparar com uma falsa blitz. Dar ré não é de todo uma atitude incorreta, não. Desde que você esteja a uma meia distância, né, não esteja muito próximo da blitz, seja uma meia distância, você apaga as luzes do carro e vai dando ré lentamente, ou seja, demonstrando para o criminoso que você não está reagindo. Porque uma ré muito brusca, um cavalo de pau, alguma coisa assim, o criminoso pode entender como uma reação. Pode entender que se trata de um policial ali dentro que vai disparar contra ele. Exatamente, né, uma manobra tática que vai ocasionar um revide do policial. O criminoso, nesse momento, também está muito nervoso, né? Muitas vezes está drogado também. Então, a capacidade de raciocínio dele é muito pouca. A qualquer movimentação brusca, a gente corre o risco de realmente ser alvejado, né? Ser alvejado pelo traficante. Agora, só queria fazer uma observação em relação a isso, José, porque ontem eu li na internet alguns posts assim que nos enojam até como seres humanos, viu? Gente questionando, falando que foi o pai que matou a criança. Pelo amor de Deus. Esse pai é vítima da violência, como todos nós, que às vezes somos assaltados, sofremos situações adversas na nossa vida, né? E nós temos que nos solidarizar com essa família em primeiro lugar. E em relação a crianças menores, José, como é que se faz, por exemplo, na cadeirinha? A gente sabe que tem muitos pais hoje em dia que até ficam com receio de colocar o bebezinho na cadeirinha, porque se tiver que tirar rápido, não consegue. E é obrigatório, né? Usar a cadeira. Exato. É obrigatório deixar a criança lá. O que a gente aconselha? Estando numa situação dessas, o primeiro procedimento é fazer o sinal internacional de rendição, que é levantar as mãos.
né? Você se rendeu, você está demonstrando para o criminoso que você não vai oferecer uma reação. E estabelecer uma comunicação verbal com ele, avisar, ó, eu estou com uma criança no banco de trás e vou retirar o meu filho. Sempre tentar usar uma voz serena e estabelecer essa conversação com o criminoso. Porque o que mais acontece é a gente se apavorar, aí você já quer tirar o cinto de segurança, né? O movimento que se faz para tirar o cinto é o mesmo que se faz para sacar uma arma. Então, o movimento primeiro seria mãos para o alto. Isso, sinal de rendição. Calma. Olha, para você ter essa sensibilidade na hora, para você manter os ânimos tranquilos não é fácil. E fazer isso é muito difícil. Isso aí exige um exercício mental, no mínimo mental, não prático, mas você começar a se doutrinar mentalmente para passar por uma situação dessas. E falando nessa situação da cadeirinha, o número de multas para quem transporta crianças no carro fora da cadeirinha aumentou 30% em um ano em todo o estado do Rio. É que muitos pais, como a gente está conversando aqui, né, preferem deixar a garotada presa só com o cinto de segurança fora da cadeirinha para ficar mais fácil para sair do veículo às pressas em caso de assalto. Vamos ver a reportagem explicando melhor. Se é para entrar no carro, Miguel já sabe. Tem que sentar na cadeirinha e colocar o cinto de segurança. Para a polícia não multar a vovó. O Miguel tem razão. Transportar crianças com menos de 7 anos e meio sem esses dispositivos específicos de segurança é infração gravíssima, com multa prevista de quase R$300, mais 7 pontos na carteira. Só que por causa da violência aqui no Rio, muitos pais já veem a cadeirinha como um risco para os pequenos. O medo de não conseguir tirar o filho do equipamento em caso de assalto faz a mãe ir sempre ao lado do menino enquanto a avó dirige. Quando a gente percebe algum perigo em evidência, eu faço de imediato. Eu tiro o cinto e retiro ele da cadeirinha, mesmo sabendo que eu posso levar uma multa. O número de multas para quem transporta a criança fora das normas de segurança aumentou 30% no estado nos 5 primeiros meses do ano, comparando com o mesmo período de 2016. Seu Walter pode ser multado a qualquer momento, mas ele prefere não correr riscos. Todos os dias, leva o neto para a escola apenas com o cinto de segurança. É uma facilidade muito grande você parar no sinal, o cara vir, te botar uma arma na cabeça e levar teu carro. Sai, você tem que sair. Aí, deixa eu levar a criança. Não, vai embora com a criança. E aí? Que conta eu vou dar à mãe dele, que é minha filha? A chamada Lei da Cadeirinha entrou em vigor em 2008, um ano após a morte brutal de João Hélio. Ele ficou preso ao cinto de segurança durante um assalto. Foi arrastado por 7 quilômetros e não resistiu aos ferimentos. Eu tenho medo de ser assaltado e não conseguir retirar a criança do carro, desde aquela história do João Hélio, né? E agora o número de assaltos aumentou muito e realmente eu tenho muito medo, voltei a andar atrás quando eu posso. Em maio deste ano, bandidos andaram 25 quilômetros com o menino dentro do carro. Na semana passada, 2 crianças ficaram em poder de traficantes numa van escolar em Niterói, região metropolitana do Rio. Nos 2 assaltos, as vítimas foram resgatadas por policiais dentro de favelas. Segundo estudos, o uso da cadeirinha reduz em 71% o risco de morte em acidentes. Mesmo com o avanço da criminalidade, ela é a companheira inseparável das gêmeas no caminho para a creche. A gente sempre coloca na cadeirinha, né? Tem que colocar, mas fico com medo. É sempre bom frisar que há um risco bem maior da criança ser acidentada e até morrer do que numa situação de assalto. Óbvio que há medidas que podem ser tomadas para diminuir esses riscos, não é? No caso de você ser roubado, a criança ficar dentro do carro, ser sequestrada ou mesmo baleada. E aí vale a pena, doutor, por exemplo, orientar o menor quando ele já tem uma certa noção de tirar o próprio cinto? Qual é a orientação? Sim, vale a pena. Uma criança a partir de 6, 7 anos já pode ser orientada para esses procedimentos preliminares. Lógico, sem colocar medo na criança, né? Mas uma orientação do que fazer ou como atender os comandos do pai, né? Naquele exato momento, é uma orientação válida. Olha, eu faço isso com meu próprio filho. Se a mamãe falar, tira o cinto, sai do carro, você obedeça, não questione. Porque a criança fala, o quê? Mas por quê? E até agir demora, tem esse lapso de tempo que isso aí é crucial no momento de desespero. E uma ação do criminoso é uma fração de segundos. A gente tem que fazer tudo muito sincronizado e muito rápido, porque dura 10, 15 segundos uma ação dessa. Tem que ser tudo muito rápido. Isso a gente está falando, né? São situações da rotina do cidadão por conta da situação em que nós vivemos hoje de drama completo nas ruas, né? Falta de patrulhamento, o policiamento ostensivo deixando muito a desejar, mesmo com a presença da Força Nacional.